Salomão não era apenas um rei, era um homem que conversava com Deus cara a cara. Imagine ter 20 anos e herdar um reino dividido, com inimigos em cada esquina. Foi isso que aconteceu com ele. Hoje, você vai descobrir como um jovem inseguro se tornou o símbolo de sabedoria, construiu o templo mais grandioso da história e, ainda assim, tropeçou em seus próprios desejos. Se você quer entender como a fé move montanhas, mas também como até os gigantes podem cair, inscreva-se no canal e ative as notificações. Antes de continuar, comenta de onde você está assistindo. O jovem que não queria ser rei Salomão tinha tudo para ser um fracasso. Filho de Davi, um rei guerreiro, mas nascido de um relacionamento polêmico, Batseba. Ainda adolescente, viu irmãos mais velhos brigarem pelo trono. Quando Davi morreu, Salomão nem era o herdeiro óbvio. Mas algo mudou. Numa noite, Deus apareceu a ele em sonho. Pede o que quiser, disse. Salomão, humilde, pediu sabedoria, e Deus deu mais, riquezas, poder e um propósito. 1 Reis 3, 5, 14. Você já imaginou ter 20 anos e ouvir Deus falar assim? O julgamento das duas prostitutas. A sabedoria de Salomão não era teórica. Um dia, duas mulheres chegaram ao seu tribunal, ambas alegando ser mãe do mesmo bebê. Salomão ordenou: cortem a criança ao meio. A verdadeira mãe implorou: dê a ela, mas não matem a criança. E ele soube: esta é a mãe. Esse episódio, 1 Reis 3, 16, 28, virou lenda. Mas poucos sabem que por trás da inteligência havia medo. Salomão governava um reino frágil, cercado por nações inimigas. Sua sabedoria era sua única arma. O templo que desafiou o tempo Salomão construiu o templo de Jerusalém, uma obra que durou 7 anos, 1 Reis 6. Mas não foi fácil. Madeira do Líbano, ouro de Ofir, pedras lapidadas e um pacto com o rei de Tiro. Enquanto erguia o templo, ele também construía alianças políticas. No dia da inauguração, Deus encheu o lugar com sua glória. 1 Reis 8, 10, 11. Mas Salomão sabia: templos de pedra podem cair. O verdadeiro culto está no coração. A queda que ninguém esperava. A Bíblia diz que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. 1 Reis 11, 3. Mulheres de nações pagãs que o levaram a adorar outros deuses. Como um homem tão sábio caiu tão fundo? A resposta está na pressão. Ele governava um império, mas pagou um preço alto: solidão. Suas alianças matrimoniais eram estratégicas, não por amor. Com o tempo, ele se afastou de Deus. E quando Deus se afasta, os inimigos se aproximam. A profecia que abalou o reino Deus enviou um profeta chamado Aías para avisar Salomão: vou arrancar o reino de sua família. 1 Reis 11, 11, 13. Apenas uma tribo, Judá, ficaria com seu filho Roboão. Salomão tentou matar o profeta, mas era tarde. O reino já estava dividido. Imagine o peso de saber que seu legado seria destruído por sua própria culpa. O plano secreto para salvar o reinado. Antes de morrer, Salomão preparou Roboão para ser rei. Mas cometeu um erro. Não o ensinou a ouvir o povo. Quando Roboão assumiu, os israelitas pediram menos impostos. Ele respondeu com arrogância: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. 1 Reis 12, 10. Resultado: 10 tribos se rebelaram. O reino de Davi, que Salomão manteve unido, desmoronou em semanas. A sabedoria que ultrapassou fronteiras. 1042. Salomão não era só rei, era um cientista. Escreveu provérbios, cânticos e estudou plantas, animais e até formigas. Provérbios 6, 6, 8. A rainha de Sabá viajou meses para testá-lo com enigmas. Ela saiu de lá dizendo: não me contaram nem a metade. 1 Reis 10, 7. Sua fama chegou a lugares que ele nunca viu. Mas, ironicamente, sua maior fraqueza foi ignorar a si mesmo. O preço da paz falsa Salomão manteve a paz comprando aliados. Mas quando ele morreu, os inimigos voltaram.
O Egito atacou, Arã se rebelou, e tudo porque ele confiou mais em tratados do que em Deus. A lição? Paz sem princípio é uma bomba relógio, o legado que quase se perdeu. Apesar dos erros, Salomão deixou um legado. O Cântico dos Cânticos, um poema sobre amor e intimidade com Deus. Eclesiastes, um alerta sobre a vaidade. E Provérbios, um manual de sabedoria. Seu maior ensinamento? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1:7. A morte que ninguém conta. Salomão morreu aos 60 anos, mas a Bíblia não detalha sua partida. Por quê? Porque o foco não é sua morte, mas sua jornada. Ele começou com um sonho e terminou com um aviso. Sua história é um espelho. Até os mais sábios tropeçam, mas Deus sempre deixa um caminho de volta. A divisão do reino e o fim de uma era. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão ignorou os conselhos dos anciãos e optou pela arrogância. Meu pai castigou vocês com açoites, eu os castigarei com escorpiões, declarou 1 Reis 12:11. 10 tribos se rebelaram, formando o reino do norte, Israel, enquanto Judá e Benjamim permaneceram no sul. A nação unida por Davi e mantida por Salomão desmoronou em dias. O que isso nos ensina sobre liderança? O poder sem empatia é uma ilusão. Jeroboão e o bezerro de ouro, uma ironia bíblica. Jeroboão, líder do norte, criou 2 bezerros de ouro para substituir o culto em Jerusalém. 1 Reis 12:28. A mesma idolatria que Salomão permitiu, agora destruía o legado de seu pai. Uma ironia? Salomão foi avisado sobre isso. Reis 11:13. Jeroboão até criou um sistema religioso paralelo, mostrando como o erro de um líder ecoa por gerações. O profeta que desobedeceu e morreu. Um profeta foi enviado a Betel para condenar o altar de Jeroboão. Deus ordenou que ele não comesse naquela região, mas um falso profeta o enganou, dizendo: Deus me mandou te hospedar. 1 Reis 13:11-32. O resultado? O profeta foi morto por um leão. A mensagem é clara: nem todo convite vem de Deus. Salomão, que conhecia as Escrituras, teria identificado a armadilha. O Templo de Salomão, glória e ruínas. O templo, símbolo da presença divina, foi saqueado e destruído séculos depois. 2 Reis 25:9. Mas sua arquitetura inspirou templos em todo o mundo. Salomão sabia que construções físicas são efêmeras. O que permanece é o culto em espírito e verdade. João 4:23. Hoje, seu templo é uma lição. Nossa vida é o único santuário que realmente importa. A sabedoria de Salomão no mundo moderno, Provérbios 3:5-6 diz: confie no Senhor de todo o coração. Salomão aplicou isso? Parcialmente. Sua história é um alerta. Sabedoria sem obediência é como um navio sem leme. Hoje, líderes podem aprender com ele. Alianças estratégicas são válidas, mas não substituem a aliança com Deus. Seu legado mistura genialidade e fracasso, e é justamente isso que o torna humano. O erro que ninguém comenta: Salomão multiplicou cavalos do Egito. 1 Reis 10:26. Algo que Deus proibiu. Deuteronômio 17:16. Por quê? Cavalos simbolizavam confiança em exércitos, não em Deus. Salomão priorizou a força militar sobre a espiritual. Quantos hoje fazem o mesmo? A verdadeira segurança vem do alto, não das armas, a rainha de Sabá e o poder do testemunho. Ela viajou 2.400 quilômetros para ver Salomão, 1 Reis 10:1-13. Sua jornada prova que o testemunho de uma vida transformada ultrapassa fronteiras. Ela não veio por riquezas, mas por respostas. Quando voltou, levou consigo a notícia de que Deus estava em Israel. Quantas pessoas hoje precisam de Salomões que apontem para o céu? O Cântico dos Cânticos, amor que reflete Deus. Este livro poético fala de amor conjugal, mas também da relação entre Cristo e a Igreja.
Efésios 5:32. Salomão escreveu: Como és linda, meu amor, como és linda. Cânticos 1:15. Em meio a tantas esposas, ele entendeu que o amor verdadeiro é singular e sacrificial. Uma mensagem urgente em tempos de relações descartáveis. Eclesiastes: a busca por significado, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Salomão experimentou riquezas, prazeres e poder, mas concluiu: só Deus satisfaz. Seu livro é um antídoto contra o consumismo e a ansiedade. O que você está buscando? Se não for Deus, é correr atrás do vento. O último aviso de Salomão, em Provérbios 4:23, ele escreve: guarda o teu coração acima de tudo. Salomão não seguiu seu próprio conselho? Não totalmente. Suas mulheres roubaram seu coração. 1 Reis 11:4. A lição é brutal. Nossa maior fraqueza é querer amar sem limites. Você está guardando seu coração ou entregando-o a falsos deuses? O contexto histórico do reinado de Salomão. No século X a.C., Israel era uma potência regional. Salomão controlava rotas comerciais, negociava com o Egito e a Fenícia e usava tecnologia avançada para a época. Mas sua administração centralizadora gerou revolta. Grandes impérios costumam cair por dentro. A influência de Davi na vida de Salomão. Davi preparou Salomão para o trono, mas também deixou um legado de violência, segundo Samuel 12:10. Salomão aprendeu a guerra, mas preferiu a diplomacia. Seu pai o ensinou sobre Deus, mas ele próprio descobriu que fé não é hereditária. Cada um precisa fazer suas escolhas. O papel das mulheres na queda de Salomão. Suas esposas estrangeiras trouxeram deuses como Astarote e Moloque. 1 Reis 11:5. Salomão permitiu altares pagãos, violando a lei mosaica. Êxodo 23. A Bíblia não culpa as mulheres, mas a fraqueza dele. Quando priorizamos relacionamentos sobre princípios, perdemos tudo. Salomão e a justiça social. Ele centralizou o governo, criando distritos administrativos. 1 Reis 4:7-19. Mas a cobrança de impostos e trabalho forçado gerou insatisfação. 1 Reis 12:4. Justiça sem misericórdia é opressão. Líderes servem, não se servem. O legado espiritual de Salomão. Apesar dos erros, Salomão é lembrado como símbolo de sabedoria. Jesus citou suas obras, Mateus 12:42. Sua história nos desafia. Você está construindo um legado que aponta para o céu ou para si mesmo? Salomão nos mostra que ninguém é grande demais para cair, nem fraco demais para se levantar. Se sua história mexeu com você, compartilhe com alguém que precisa de sabedoria. Inscreva-se no canal para mais histórias que transformam vidas. E antes de sair, responda: qual erro de Salomão você mais quer evitar? Deixe nos comentários e até a próxima.